Fala aí, galera de Cristo, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Henrique Cruz. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito polêmico e muito difícil de ser explicado, que é a Trindade. Então se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha para mais pessoas, ative os sininhos das notificações para ficar sabendo mais sobre as novidades que ocorrem aqui dentro do canal. Então, bora pro tema. A Trindade, ela vem sendo discutida há muito tempo. Desde o início da igreja ocorre essa discussão sobre a Trindade. Uma porque no Antigo Testamento a gente não tem tantas evidências assim de um Deus triuno, né? A gente vai ter ali em Gênesis, no começo da criação, às vezes algumas passagens vão se referir como Deus descendo a terra para falar com os homens, como no caso de Abraão, outras já vão falar que são anjos, aí já vai ter gente que vai interpretar que é Jesus Cristo. Então é bem difícil você ver como a Trindade ela é exposta no Antigo Testamento. Com o olho que a gente tem no Novo Testamento, a gente consegue perceber que o Cordeiro era o Filho, que o Espírito habitava dentro da arca, a presença de Deus e tal e tudo mais. Mas é porque hoje a gente tem o Novo Testamento e consegue olhar para o Antigo com os olhos do Novo. Com a vinda de Cristo, a igreja precisou explicar como é que é isso. Porque Cristo, quando veio à Terra, provou que era Deus. Através de seus milagres, pelo perdão dos pecados, porque só Deus pode perdoar os pecados, mas Cristo perdoa os pecados. Cristo mesmo vai falar que é mais fácil para o Filho do Homem dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e toma tua cama e anda. Trechos assim da Bíblia mostram que Cristo era Deus. Cristo era não somente Filho de Deus, mas Deus encarnado, o Emanuel, para cumprir as profecias do Antigo Testamento sobre Deus encarnando, sobre o libertador, o Messias. Então, a igreja precisou explicar isso. A Trindade, essa palavra em si, não está na Bíblia. Do mesmo jeito que livre-arbítrio, outros termos que a gente usa, não estão também na Bíblia. Mas existem textos claros que falam de Jesus Cristo como Deus, de Espírito Santo como Deus, e de Jesus Cristo ser um com o Pai, e do Espírito Santo ser um com Deus também, e um com o Filho. Separei aqui alguns para a gente ver, pelo menos os 12 versículos aqui. A gente tem Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aqui já é um texto claro mostrando os três. Porque o batismo é um sacramento importante para a igreja, né? Porque revela a graça de Deus, manifesta e visível aos homens, e o próprio Cristo está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 3:16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. A gente vê a revelação de Deus ainda falando dos céus, mas na forma corpórea de uma pomba através do Espírito, e o próprio Filho sendo Deus ali. Então a gente tem a junção das três pessoas novamente. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então as saudações finais de Paulo sempre remetem a Jesus Cristo, a Deus e ao Espírito Santo como um só. João 10:30. Eu e o Pai somos um. 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de que vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo está dizendo: nós vivemos por meio de Deus, e de Deus vem todas as coisas, mas Jesus Cristo também vem todas as coisas e por meio dele também vivemos. Dizendo então que Jesus Cristo e Deus são um único Deus. Então tá, o que ele volta a afirmar para os coríntios, que Deus é único, mas que Cristo é Senhor. Cristo é Kyrios. João 14:16, 17. Eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo,
porque não vem e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então essa é a explicação de que o Espírito Santo habita em nós que somos cristãos. Então ali você já tem a ideia de que Cristo é o Messias e é Deus, e agora ele está falando, Deus vai mandar outro que vai ficar com vocês para sempre. Porque eu não vou estar com vocês, eu vou subir para o Pai e ficar à direita dele. Mas Deus providenciará um conselheiro para vocês. Ali Cristo está falando que o Espírito Santo tem a mesma autoridade que o próprio Cristo tem, de estar com os seres humanos. 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo está dizendo, há um só Deus que media entre os homens e o Deus. Quem é esse Deus? O homem Cristo Jesus. Lucas 1:35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui é o anjo falando para Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com uma sombra. E que naquele momento nasceria Jesus Cristo e ele seria chamado Filho de Deus. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Colossenses afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível. João 15:26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Esses são alguns textos, né? Ainda há outros diversos, mas esses são os textos que mais claro falam sobre a Trindade. Por mais que não tenha a palavra Trindade na Bíblia, você percebe e vê o conhecimento da Trindade revelada. Na história da Igreja, com todas essas discussões que existiam a respeito da Trindade, né, existiram várias coisas que a Igreja condenou como heresia, como é o caso do modalismo. E é muito comum você ouvir o modalismo. Eu já tive líderes de jovens que me lideravam quando eu era mais novo dentro da igreja, que me explicou a Trindade através do modalismo, né? O que o modalismo vai dizer? O modalismo diz que a Trindade é uma manifestação de Deus de formas diferentes. Então Deus se manifestou de forma diferente no Antigo Testamento, aí Deus se revela em Jesus Cristo de forma diferente, aí Deus vai lá e se revela no Espírito Santo, como se Deus estivesse trocando de máscara. Deus é um único ser, mas ele troca de rosto e ele se manifesta como outra pessoa. A Trindade, como é entendida pelo cristianismo histórico, é que são três pessoas distintas contidas numa única substância. As ideias do modalismo que podem ser explicadas por exemplo, a água. Eles usam muito a ideia da água. É H2O, uma única molécula composta de hidrogênio e oxigênio, mas que se manifesta nos estados sólido, líquido e gasoso. Ou como eu ouvi desse líder aí na época, que depois eu descobri que é de Epifânio, esse conceito, né, que é Deus é igual ao sol, né, a luz do sol seria Jesus Cristo, o calor do sol, o Espírito, e o sol em si, né, a combustão, o fogo do sol seria o Deus Pai. Então, o sol como um conceito, uma única substância, mas se manifestando de diferentes formas, como se estivesse trocando de máscara. Isso é uma explicação modalista. Uma outra heresia dessa época, que foi condenado como heresia pela igreja, é o triterismo, que aí ele vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas não contêm a mesma substância. Então aí nos tornaria uma religião politeísta. Mas entre todas as principais controvérsias que fez com que a igreja discutisse muito o assunto da Trindade foi o arianismo. O arianismo acreditava ali que o pai e o filho eram completamente distintos. Se o filho era Deus, então o filho não poderia ser homem. Se o filho era homem, ele não poderia ser Deus. E com isso, tivemos vários concílios e definiram o que era a Trindade. Na época do arianismo,
O principal concílio foi o Concílio de Nicéia. Aqui eu tô com o livro de oração comum da Igreja Anglicana e eu vou ler para vocês o Credo Niceno, que é uma resposta à doutrina de Arião na época de Constantino. O que diz o credo? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. De novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, a fonte da vida que procede do Pai e do Filho. Como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Então o credo niceno, como resposta ao arianismo, deixou claro que Jesus Cristo era da mesma substância de Deus Pai e que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo não era homem, não era só homem, que Cristo era Deus. E da mesma forma ele vai responder em relação ao Espírito Santo, que o Espírito Santo também é da mesma forma e da mesma substância que o Filho. Mais para frente, no ano de 675, a gente teve o Concílio de Toledo, que para mim resume bem o que é a Trindade e mostra ali a forma ocidental de entender a Trindade. Essa conclusão do Concílio de Toledo foi bem aceita pelos cristãos ocidentais. E o concílio diz assim: esse é o modo como se deve falar sobre a Santíssima Trindade, conforme foi ensinado. Não se deve chamá-la ou crê-la tripla, mas Trindade. Nem é próprio dizer que no Deus único há Trindade, mas sim que o Deus único é a Trindade. Nos nomes relativos das pessoas, Pai se refere ao Filho, Filho se refere ao Pai e Espírito Santo a ambos, enquanto são chamadas três pessoas com vistas às suas relações. Cremos em uma só natureza ou substância. Por outro lado, professamos três pessoas e não professamos três substâncias, mas uma substância e três pessoas, porque o Pai não é a respeito dele mesmo, mas do Filho, e o Filho não é por si mesmo, mas em relação ao Pai. E da mesma forma, o Espírito Santo não se refere a si mesmo, mas se refere ao Pai e ao Filho, porquanto é chamado Espírito do Pai e do Filho. Então, quando dizemos Deus, isso não expressa uma relação a outro, como é do Pai ao Filho, ou do Filho ao Pai, ou do Espírito Santo ao Pai e ao Filho, senão que Deus só se refere a Ele mesmo. É bem difícil entender, é bem difícil, é complicado. A Trindade não é um assunto simples. Então, tal que ainda hoje existem discussões sobre a Trindade. A gente tem pessoas que são unicistas, pessoas que fazem essa diferença que não conseguem entender. É porque a Bíblia ela é cheia dessas pegadinhas. As pegadinhas a gente dá o nome de antinômio, que são verdades expostas na Bíblia, mas que parecem ser opostas. Como a gente pode adorar um único Deus, sendo que a Bíblia fala de três deuses manifestos diferentes? Na conta de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É a mesma coisa em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Parecem ser duas coisas opostas, mas que a Bíblia revela como a verdade. Que o ser humano é responsável pelas suas ações e pelas suas escolhas, mas Deus é soberano sobre as escolhas humanas também. São coisas que parecem opostas, mas no final não são.
isso a gente não vai entender nessa terra. A gente vai entender só mais pra frente, quando Cristo vier em glória refulgente. Aí a gente vai ter a resposta para todas essas questões. A gente vai ver a Trindade ali manifesta. Agora, vários teólogos durante a sua jornada tentaram explicar de todas as formas o que era a Trindade. A gente teve Agostinho, ele tenta explicar a Trindade falando a respeito do Espírito Santo. Ele é muito criticado em relação a isso, porque ele fala que é o Espírito Santo que une Deus com o Filho, e é o Espírito Santo que une o Filho com Deus, e é o Espírito Santo que se une com o Pai, que se une com o Filho. É meio que essa cola entre as três pessoas, né? Mas uma coisa que eu gosto de Agostinho, que ele vai falar que o homem não é criado à imagem de Deus, mas ele é criado à imagem da Trindade. E é por isso que o ser humano precisa da Trindade para realmente conhecer a Deus de verdade. Ele fala mais nisso. Deixa eu pegar o livro aqui. Eita, pai. Esse vídeo vai ficar grande, mas vai dar trabalho para editar. Ele vai falar mais sobre isso na série Patrística, Santo Agostinho sobre a Trindade, tá? O volume 7 da série Patrística. Essa é uma recomendação de livro aí para quem gosta. É um pouquinho grande e como a gente fala de Trindade, é um pouquinho difícil de entender também. Mas vai por mim, vocês vão conseguir. No final das contas, todos teólogos tentaram explicar de tudo quanto é jeito. Karl Barth, que é o pai da nova ortodoxia, ele vai tentar também dar suas pinceladas ali sobre a Trindade, né? C.S. Lewis, por mais que não seja teólogo, mas ele fala algo muito interessante no Cristianismo Puro e Simples, que a Trindade, ela não deve ser entendida, ela deve ser vivida. Quando você entra no seu quarto e vai orar, ali é manifesta a Trindade. Você entra na presença de Deus Pai por meio do sacrifício de Jesus e é guiado à oração e levado a querer orar pelo Espírito Santo. E é isso que C.S. Lewis vai dizer lá no Cristianismo Puro e Simples. A Trindade não pode ser entendida. Esse vídeo não é para te explicar e fazer você entender. Eu sinto muito, eu te decepcionei. Não é para você entender a Trindade, porque a Trindade não é entendida. A Trindade é vivida. Ela é vivida na vida cristã, porque os três estão manifestos em um único Deus. Os três numa única substância. E vivamos essa Trindade, sabe? A Trindade é um mistério divinal. Três pessoas em um só ser perfeito. Pai, Filho e Espírito, que em um ideal criam, salvam, renovam sem defeito. O Pai, origem e fonte de amor, gera o Filho, o Verbo que é a verdade, o Espírito que ambos dá vigor, une os dois, dando vida e santidade. Três pessoas em uma única essência, tão grande é o mistério que não se explica, mas que enche o coração de crença e a mente humana em sabedoria fica. Que a Trindade divina, sempre unida, nos abençoe com a sua graça. Enfim, obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e comenta sobre mais assuntos que vocês gostariam de ver no canal. Aqui a gente tenta fazer uma teologia séria a respeito das coisas, mas tenta simplificar o máximo possível. Hoje foi um pouco mais difícil, né? É algo bem robusto, é algo bem difícil de se explicar. Tentei ser o mais simples possível. Então é isso, galera. E até a próxima. Falou!